Rola um boato a meu respeito sobre uma história de que eu fui na casa do Tani, vestido de pastor evangélico, junto com um amigo, no caso o Aron, na tentativa de resgatar uma folha dele, sendo que a maioria das pessoas nem sabe que eu já tinha conhecido o Tani há mais de 15 anos atrás. Então hoje eu vou contar na íntegra a história de como eu consegui chegar ao paradeiro e à casa do Tani. Salve! No DV, canal Arquivo N. E aqui é o quadro O Mapa do Atlas. Já viram que hoje é o Tani? E que pena que essa história aí que contam que ele foi lá de evangélico, com a Bíblia, é boato. Porque seria maravilhosa. Mas ó, só a história braba. Aqui do Atlas, resgatando o Tani. Foram várias vezes. Então, ó, com vocês é P2, o Mapa do Atlas. Lá no final, ele vai contar quem vai ser o próximo resgatado. Outra relíquia. Tudo nos remete novamente ao ano de 2000, quando eu frequentava a reunião do Catumbi, e o paradeiro do Tani, ele coincide com o dia em que eu fiquei amigo do Blade, e conheci o Blade na reunião. Esse fato que foi o responsável por eu ter conseguido chegar ao endereço da casa dele. Numa reunião do Catumbi, eu vi uma pessoa folheando uma agenda que tinha para mais de 30 ou 35, 40 nomes do Tani. E eu achei peculiar porque a letra estava bem diferente do nome que a gente está acostumado a ver na parede, né? Então eu perguntei de quem era a agenda e o Blade olhou para mim e falou que era dele e foi meio rude comigo, meio que ironizou. Mas aí eu comecei a conversar com ele e naquele momento foi como se tivesse ocorrido uma conexão de ideias, porque eu falei de alguns resgates que eu já tinha feito, das pessoas que eu conhecia na ilha, que eu já tinha resgatado do Dark, e ele ficou muito interessado e pediu desculpas pela ironia e me convidou para ir até a casa dele naquela mesma noite para me mostrar onde ele morava. Então a gente pegou aquele túnel do Catumbi e fomos até a casa dele. Aí ele me mostrou onde era, falou que eu poderia passar lá quando eu quisesse, para eu passar lá na segunda-feira, sendo que essa reunião ela ocorria aos sábados. Então na segunda-feira eu matei aula, fui até a casa do Blade, chamei na casa dele. Aí ele desceu, ficou trocando ideia comigo, me levou na casa dele, aí ficamos vendo as pastas que ele tinha. Aí arrumei umas folhas para ele, ele me arrumou a folha do Tani, da agenda dele. E ficamos amigos e sempre marcávamos de nos encontrar. E interessante que tudo isso era sempre de boca, ou encontrando na reunião. Eu não tinha o contato da casa dele e nem ele tinha o contato da minha casa. E naquele tempo nem se cogitava, nem se imaginava a existência de celular, smartphone. Era tudo meio que eu ia às escuras na casa dele, ou nos trombávamos na reunião e marcávamos de nos encontrar. E ele foi me levando na casa de um monte de pessoas que ele conhecia, como eu já tinha citado, né? No Fão, no Ponga. E eu ficava pedindo para ele me levar na casa do Tani. E eu consegui convencê-lo, porque eu disse que talvez fosse possível encontrar o paradeiro de outros amigos por intermédio dele. Então marcamos um dia no centro, né, na casa dele, e fomos até Caxias e ele me levou no corte 8 e me mostrou onde era a casa dele, né, do Tânia. Sendo que eu toquei lá, ninguém atendeu, aí fomos embora e eu fiquei de voltar lá.
Aí eu voltei num dia, né? Durante a semana. Aí toquei, ninguém atendeu. Eu fiquei umas meia hora esperando, perto assim da casa dele. Aí eu vi uma pessoa vindo, sendo que eu nem conheci o cara. E eu vi que a pessoa se aproximou da porta da casa dele. Aí eu me aproximei e perguntei: aqui que mora o Zezinho? Aí ele olhou pra mim assim, não gostando muito, né? E, sou eu, por quê? O que que você quer? Eu falei: não, pô, um amigo meu me disse que você é o Tani. Aí ele virou pra mim e falou assim: eu nem te conheço, rapá. Mete o pé daqui, mano. Aí eu falei: que isso, cara? Vim só pegar uma folhinha sua. Aí ele: mete o pé, cara. Nem te conheço, eu vou ficar bolado contigo. Aí eu fui embora, entendeu? Frustrado por não ter conseguido a folha. Aí passou uma semana, eu voltei lá de noite. Nesse dia eu estava indo para casa do meu tio, aí inventei uma desculpa lá em casa. Aí antes eu fui em Caxias e quando eu cheguei próximo da casa dele, eu vi o Tani sentado numa cadeira de praia na porta da casa dele. Aí eu me aproximei assim, meio que com medo, e falei: Zezinho, pô, queria falar contigo, seria possível? Aí ele me olhou assim. Aí ele me cumprimentou como se eu fosse um amigo que ele não via há mais de 30 anos. Ele: caramba, meu camarada, tudo bem contigo? Como você tá, mano? Caramba, tu ainda tá no Sharpie. Eu falei: não, não. Eu não faço mais isso não, cara. Eu só coleciono folhas. Ele ficou assim, sem entender, entendeu? Pô, eu me lembro de você, cara. Você veio aqui outro dia, né? Tu não quer uma folha minha? Eu falei: pô. Aí dei o caderno pra ele. Dei uma caneta reto projetor verde, aquelas da Faber-Castell bem antiga. Aí ele foi e falou: vou assinar 3 aqui pra você. Aí assinou 3 folhas, com os nomes muito parecidos da agenda do Blade. Isso foi exatamente no ano de 2000. Aí ele começou a falar, né, que o melhor horário para atacar os nomes seria depois das 3 da madrugada. Falou do MED. Aí do nada assim, ele conversando comigo, ele virou pra mim e falou assim: cara, eu tô descansando, mané, se adianta aí, se adianta aí. Aí eu pensei assim: caramba, esse cara não bate muito bem da cabeça, e saí, entendeu? Aí não voltei mais lá. Aí passou um tempo, eu fiquei amigo do Kuma, né, do Rafael. E o Rafael também conhecia ele, ficava botando pilha de gente lá na casa dele. Sendo que eu não gostava, porque o cara, sei lá, se sentia incomodado. Aí chegou o ano de 2001, numa reunião da Penha, que tinha numa pracinha ali no caminho do 910. Eu estava na reunião, tava eu, Rick, Kik, W Boy, o Tai tava nesse dia. Aí chegou o Tânio, o Sar, acompanhado de mais uma galera que eu não conheço. Aí eu lembro que ele estava de chinelo de dedo, uma bermuda tactel curtinha e com a camiseta nas mãos. Ele meio gordo assim, careca. Ele chegou, ele já chegou cheio de marra na reunião. Aí a galera olhou assim, eu só vou assinar um pra cada um. Só vou assinar um pra cada um. Aí sentou assim, aí alguém falou que era o Tani. Aí a reunião toda veio assim em cima dele. Aí eu me aproximei e fiquei olhando, né? Aí tentei pegar o nome dele, aí quando chegou a minha vez de assinar, ele olhou pra minha cara e falou: você foi lá em casa, mano, você foi lá em casa. Já assinei pra você não. Aí ficou todo mundo me olhando assim, ó, espantado, né? Assim, caramba, o maluco foi na casa do Tani, não sei o que. Aí acabou que ele não quis assinar e fiquei só olhando assim, de rabo de olho, né? Aí me afastei, aí o Rick veio com a folha dele. E, porra, couro escroto. Assinou o nome todo zoado pra mim, aí pegou, rasgou na minha frente, assim.
Aí eu continuei observando, aí daqui a pouco ele chegou pra galera e falou, porra, só ficam me dando folha picotada, folha cortada, me dá uma folha ofício. Eu quero uma folha ofício. Aí alguém puxou uma folha ofício. Naquela época, a galera tinha a mania de pegar nome em caderninho, pegar nome em caderno de escola. Aí eu quero uma folha ofício. Aí alguém conseguiu uma folha ofício. Aí ele pediu um pilô. Aí ele assinou um muito parecido com aquele que ele jogava nos anos 90, né? Aí ele pegou assim tudo, jogou no chão, se levantou e falou: vou embora, vou embora. E saiu assim, andando sozinho. Aí todo mundo chamando o cara e a galera que veio com ele chamando ele: pô, volta aqui, Zezinho, volta aqui. Aí a galera saiu assim atrás dele e ele foi embora. Aí isso ficou marcado na minha cabeça. Ele apareceu na reunião em 2001. No ano 2002, eu realmente comecei a me dedicar a tacar nome e meio que me desliguei desse lance de ficar pegando folha em reunião. E eu frequentava muito a casa do Kuma, lá em Caxias, no Recreativo Caxiense. Foi até uma época que eu taquei o nome com ele, na Leopoldina, junto com o Raiva e o Penhão. Mas o que que isso tem a ver com a história do Tani? Que teve um dia que estávamos lá, né, na casa dele, eu, o Anão e o Kuma junto, e o Kuma queria ir lá visitar o Tani, e o Anão também, porque o Anão queria conhecê-lo, ele não conhecia. Aí fomos lá na casa dele, né? Aí nesse dia a gente passou na rua dele e tá na rua. Ele tava com a mesma bermuda, tactel, talvez de cor diferente, mas era o mesmíssimo estilo da Reunião da Penha. Uma bermuda tactel, uma camiseta e chinelo de dedo. Aí a gente chegou, tipo, perto dele, ele gostava do Rafael, aí ficou botando pilha no Rafael, falando que o Kuma tava botando o nome pra caramba, que ele tava vendo. Aí o Anão rolou lá uma folhinha pra ele, ele assinou. Aí eu pedi pra ele assinar pra mim, ele assinou mais um. Aí ele assinou um nome todo zoado. Esse nome eu acho que eu dei até pro amigo aqui da ilha. O interessante é que nessa época, como não havia internet, não havia forma de eu provar que realmente conhecia o cara, eu mostrava as folhas e as pessoas duvidavam de mim, falavam que as folhas eram falsificadas, que não eram verídicas, que isso tudo era uma grande mentira que eu estava inventando. E eu dei essa folha para um amigo e ele guardou, mas com um certo tom de desconfiança, sempre achando que não era verídico tudo isso, entendeu? Aí ele assinou num livro de escola que eu tinha, um livro de contos que a gente era obrigado a ler na escola, numa matéria de filosofia, alguma coisa assim. Ele assinou de canetinha azul, se eu não me engano. Ele assinou até uns 4, 5 nomes, todo zoado, com a letra esquisita. Aí a gente ficava lá conversando na rua dele nesse dia, né? A gente tava conversando e tal, e depois a gente ia sair pra Charpie, ali por Caxias mesmo, cedo. Aí eu não sei o que aconteceu, que ele começou a se alterar e começou a gritar no meio da rua, falar que não tinha jeito, que ele era o melhor, que era o insuperável. O cara tinha problemas, mano. Ele tinha problemas, realmente, problemas psiquiátricos graves. Ele ficou gritando lá e a gente achou aquilo engraçado, porque, sei lá, mano. Eu acho que até o Lino se inspirou um pouco no que ele viu, que depois ele imitava isso aqui na ilha, ele ficava gritando ali na praça, assim. Acho que foi por causa disso, desse dia. Aí ele entrou pra casa dele, tá ligado? A mãe dele chamou ele assim, ele entrou pra casa dele e eu fui Sharpie com o Anão e com o Kuma. Aí rodamos ali no centro de Caxias, aí eu dei pinote junto com o Lino e o Kuma ficou lá.
E foi a última vez que eu vi o Kuma também. Depois eu fiquei sabendo que ele faleceu. Esse foi no ano de 2002. Aí no ano de 2003 eu fiquei totalmente afastado, né, de lance de folha, tava atacando o nome. 2004 eu parei. Aí quando foi em 2008 que eu voltei a me ligar nessas paradas, eu encontrei com o Playboy, aí o Playboy me contou que tinha saído com ele, tinha feito amizade com ele, aí o Playboy me levou lá na casa dele de novo, entendeu? Aí fomos lá, e aí peguei uma outra folha com ele nesse dia, do Playboy, uma folha muito mais zoada do que as anteriores, que a gente encontrou com ele na janelinha da casa dele, e ele tava tendo crise de esquizofrenia. A galera da rua dele falou que ele tava tendo muita crise, que ele gritava dentro de casa, que tava tomando medicação pesada, a gente tocou, ele não queria assinar de jeito nenhum, aí alguém veio e botou uma pilha nele. A gente passou a folha por debaixo da grade e ele assinou. O nome todo zoado. Aí esse nome eu dei pra um amigo aqui também da ilha, que guardou a folha, mas guardava uma. Acho que foi pro Aron. E o Aron também guardava uma certa desconfiança em relação à originalidade dela. Dizer que não podia ter sido o cara. Aí eu voltei numa outra oportunidade sozinho. E eu acho que eu nasci para isso porque a minha estrela brilha nesse momento. Não adianta. Eu fui lá, o cara estava muito doente mesmo. Mas tinha uma pessoa abençoada na porta da janela dele, no mototáxi. Um cara chamado Ali, que viu batendo lá, ele veio a interviu e perguntou o que eu queria com ele. Eu falei que queria pegar uma folha, que era fã. O cara não quis assinar, né? Aí ele me chamou no canto e desenrolou comigo. Eu falei que era a primeira vez, né? Não ia dizer que já tinha pego outras folhas com o cara. Aí ele, não, cara, eu sou criado com ele. Aí ficou mais ou menos 30 minutos contando várias histórias sobre a vida do cara e tal. E fui lá na janela e eu fiquei de longe observando. Aí eu vi ele passando a folha por debaixo da grade e eu vi o cara assinando, entendeu? Que é essa folha que tá postada aí. Sendo que quando voltou eu fiquei frustrado porque o nome tava bem zoado. Tava com o detalhe do A descolado. O traço que junta o T e o A também tava meio afastado. Aí eu falei, pô, cara, mas tá estranho, tá feio. Ele, pô, cara, o cara tá doente, mano. Tu não viu ali, mano? O cara tá com um problema psiquiátrico grave, mano. O cara não consegue nem conversar, mano. Nem falar nada. Aí eu insisti muito pra ele assinar atrás de uma fotografia. Aí voltamos lá. Aí eu fiquei de longe de novo, só que eu não aguentei e cheguei próximo, tá ligado? E quando eu cheguei próximo, eu olhei o cara assinando, ele tava fazendo o nome certinho, mas quando ele me viu, ele se assustou, ele tremeu, mano. Aí essa foto, ela ficou aqui em casa e alguém veio aqui e embarrolou, não é possível, ela sumiu, mano. Eu guardava ela com o maior carinho, mano, aí guardei durante anos, independente de ter arrumado minhas paradas pros meus amigos. No período que eu me afastei, ela estava guardada aqui, mas eu não consegui mais recuperar. Sumiu de vez, ou tá perdida nas minhas coisas. Aí eu fui embora, né? Satisfeito, tinha pego 2 folhas e essa de azul eu tinha dado pro rato, mano, de presente. Aí ficou com ele muitos e muitos anos e depois ele me devolveu quando eu voltei a curtir essas paradas em 2016. Aí, se eu não me engano, a história do padre foi, se eu não me engano, ou no ano de 2014 ou no ano de 2016, quando eu levei o Aron lá. Aí a gente teve acesso a ele, a tia dele deixou a gente conversar com ele, mas ela desconfiou que a gente tava fazendo perguntas meio esquisitas e ela não gostou muito e
não deixou a gente mais ter acesso a ele, entendeu? Aí é basicamente essa história que eu tenho para contar. As pessoas que me conhecem sabem o quanto camarada eu sou com todo mundo. Sempre que posso adiantar algum amigo, eu vou lá e fortaleço as folhas, não cobro nada por elas. Talvez esse nome da foto eu tenha arrumado para alguém, não lembro. Nesse período que eu fiquei afastado, que a gente tem altos e baixos na vida, a gente de repente tem outros objetivos e acaba se afastando, então eu realmente não sei qual foi o final que esse nome atrás da fotografia teve, mas o que eu queria falar em relação a tudo isso que independente do que as pessoas pensem sobre a veracidade dos fatos, eu tive a oportunidade de conhecê-lo e encontrar com o Tani em várias oportunidades nos anos de 2000, 2001, 2002, 2008, 2014 ou 2016. E o importante é que eu vi a pessoa pessoalmente, tive a oportunidade de conversar com ele, uma oportunidade que muitas pessoas não vão ter mais, porque ele realmente está passando por problemas muito sérios, né, psiquiátricos. Segundo o Ali me falou, ele é esquizofrênico e a tia dele me disse que ele foi diagnosticado com esquizofrenia em 1995, se eu não me engano, e teve a primeira crise séria em 95. Isso foi a tia dele que me contou, né? Então, só queria dizer que de todos os resgates, esse foi o mais emocionante da minha vida, porque para nós que curtimos o Sharpie, ele realmente é um ícone, né? É uma pessoa que representou muito a arte. Ele foi fonte de inspiração para a grande maioria, não só pelos eternos, mas pela quantidade, pela disposição. E ele vai ser sempre lembrado, entendeu? E essa folha aí que eu tenho, que foi a última realmente que eu peguei pessoalmente com ele, apesar de eu ter outras, até da época de 2000 que eu consegui recuperar, mas que eu também mantenho em off porque não é o nome calibrado do cara, mas foi o cara, entendeu? Eu peguei pessoalmente. Eu guardo aqui com carinho. E é isso, rapaziada. Espero que tenham gostado. E contarei um pouco mais sobre outros resgates mirabolantes e sobre coisas que eu fiz para realmente conseguir ter acesso à galera. Forte abraço. Não, 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 não. Forte abraço não, irmão. Fala quem vai ser o próximo. Fala aí quem vai ser o próximo. A próxima vai ser o Plank, porque o Plank eu descobri através do Tani, mano. Eu fui na casa dele em 2000, aí perguntei onde é que o Plank morava, aí ele me passou a planta. Aí eu cheguei na casa do Plank, ele não morava mais lá, entendeu? Mas o sobrinho dele me levou na casa dele, me levou no trabalho dele. Aí cheguei no trabalho do Plank e falou que não dava para assinar no trabalho, mas que ia assinar depois. Aí eu consegui também, entendeu? Agora sim, forte abraço. Se inscreve no canal. E Plank é o próximo resgatado aqui no mapa do Atlas. Tamo junto.